Boa noite, já os que já estão chegando, já estão entrando. Aproveitem para já convidar os amigos, que logo o nosso convidado vai estar aqui com a gente. Então aproveita esse tempinho para convidar a galera para vir participar da live. Ê, Vitor Gabriel. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Já convida aí as suas ovelhas, Tiago, para elas virem participarem da live. Ô, Alisson, a gente tenta, né? Especialista, não, a gente tá tentando, né? Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Vamos entrando, vamos chamando os amigos. Logo vamos iniciar. Boa noite, Giovana. Saudades, Aline. Vai dar certo, Gil, vai dar certo. Vamos aqui aguardar o nosso convidado. Boa noite, José. Boa noite todo mundo que tá aí, aguardando, esperando. Quem tá entrando agora. Logo daremos início. Olha, eu não canto, não. Quem canta é nosso convidado também canta, né? Mas eu, vou ficar devendo dessa vez a música. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Kate. Sejam bem-vindos à nossa live. Olha, nosso convidado chegou. O Guto já está aqui. Vou convidá-lo. Boa noite. Olá, boa noite. Olha só, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo todo mundo aí que está chegando agora. Olha, tem uma galera entrando, hein? Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindo, gente, todos que estão entrando. Estamos aqui hoje, Juventude Shalom Cuiabá, com o Guto. E vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre Só Temos Hoje, sobre administração do tempo. E estamos aqui com o nosso convidado, né? Guto, consagrado, casado, profissional, participa do Entre Tons, tem várias coisas aí e vai ajudar muito com a gente. Então, Guto, prazer, eu sou a Beatriz. Oi, Beatriz, prazer. Bom, queria Também dizer primeiro que é uma pode alegria, falar. é uma alegria para mim estar aqui. Eu quero agradecer o convite que foi feito pela Célia, depois pelo Nélio, né? Então, eu Isso. queria agradecer a vocês por essa oportunidade, pela graça de estar aqui e partilhar um pouquinho da minha experiência, né? Assim, eu não sou administrador, não sou Sim. psicólogo, porém, eu sou, né, como você falou, sou homem, sou casado, sou filho de Deus, tenho várias realidades de vida que Sim, acabam fazendo a gente aprender um pouco sobre isso na prática, né? Na isso verdade mesmo. verdadeira, todos nós, mesmo sem ser administradores, psicólogos, isso ou aquilo, nós somos donos da nossa própria vida e a gente precisa aprender a administrá-la, né? Sim, Então, a gente isso precisa mesmo. aprender a administrar o nosso dinheiro, a gente precisa aprender a administrar as nossas relações, a gente precisa aprender a administrar, né, os nossos bens de uma maneira geral, e a gente precisa aprender a administrar também o nosso tempo, né? Então, eu Sim, gostei muito
desse tema, né? Porque ele me desafiou. Eu nunca tinha falado sobre isso assim, né? Oficialmente, né? Então Excelente. fui pensar um pouco, fui rezar um pouco e para a gente poder partilhar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ver, depois pode ir me interrompendo aí para a gente ficar Tá, dinâmico, tá? tá certo. Mas o tempo, eu acho que a primeira coisa que a gente podia conversar sobre ele é que o tempo ele é uma criatura de Deus, né? Então, o tempo, por que é uma criatura de Deus? Porque Deus é eterno. E tempo não faz sentido na eternidade, né? Quando nós morremos, um dia, 1000 anos, isso não faz sentido, né? Quando se é eterno. Então, o tempo ele veio junto com a criação, né? A gente vem lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, quando está sendo narrada toda a criação, eu acho que, assim, no meu entendimento, o tempo foi a primeira coisa que foi criada ali. Não se usa esse nome, mas se diz que foi Deus, faça-se a luz foi feita. E aí Deus separou a luz das trevas, chamou de dia, né, a luz, e chamou a noite de trevas, né? Uhum. Ah, primeiro dia, né? Começou ali, porque foi aí que começou a ter uma manhã, um entardecer, uma noite, primeiro dia, depois veio o Primeiro. segundo e por aí veio, né? Então, lá em Gênesis também, Deus foi falando que a gente, lá pelo final, né, ele diz, depois de criar o homem e a mulher, sede fecundos e prolíferos, encher a terra, dominai-a, né? Submeter, né? Não no sentido de usar até se acabar, mas no sentido de usem tudo isso para, né, em favor de vocês, mas não se tornem escravos disso. Né? E Sim. aqui é o que eu acho interessante, porque Uhum. a gente é difícil mesmo administrar o tempo, é um grande desafio para nós, ainda mais nesses tempos. Eu não vou nem entrar ainda na pandemia. Eu digo nesses tempos modernos, onde a gente tem tecnologia, a gente tem tantas coisas para fazer, Tantas né? A gente tem tantas responsabilidades também, a gente tem que saber falar inglês, tem que saber mexer em computador, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer mestrado, tem que fazer... Então, a gente tem coisas. muitas coisas, muitas realidades para administrar. E nós aqui, que somos, né, acredito que todos ou quase todos sejamos de uma caminhada com Deus, né? Então a gente tem a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida com Deus. E se a gente não souber administrar o tempo, a gente não vai conseguir dar conta, Faz né? nada. E aí a gente vai ter sempre aquela sensação de, ah, meu Deus, eu queria que o dia tivesse 30 horas, eu queria que o dia tivesse 48 horas, porque não é Sim. suficiente, porque eu não consigo, né? E tal, não dou conta. E aí a gente pode acabar também se tornando um pouco, ter a sensação, na verdade, né? De ser escravo do tempo, né? De ser escravo do tempo, porque a gente não consegue fazer as coisas funcionarem naquele período que me é disponível, que é o hoje, né? Que é o tempo que eu tenho Sim. hoje. Hoje. Então, isso, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu acredito que seja o fruto mesmo do pecado. Por quê? Porque foi o pecado que desestabilizou tudo. E a escravidão, tudo aquilo que nos escraviza, quando a gente diz, ah, sou escravo do tempo, né, o tempo me consome. Então, a entrada do pecado foi que fez isso, foi que fez essa inversão. Daquilo que era para ser usufruto nosso, começou a se tornar, a gente começou a se tornar escravo daquilo. Então, o pecado ele faz isso, ele pega coisas boas, coisas que Deus nos deu, ele desordena e a gente acaba se tornando escravo daquilo, né? Então, ao invés de Isso. ser a minha liberdade, ao invés de gerar liberdade, gera escravidão, né? A gente poderia citar um monte de coisas, né? Várias. Vou falar, por exemplo, aqui do cigarro, né? Eu sempre gosto de usar Uhum. esse exemplo, né? Ah, eu sou livre. Eu sou livre, então eu quero fumar. Fumar, eu não sou, como é que a pessoa diz? Eu sou livre para fazer o uso disso, né? Você realmente é livre, mas vai chegar um momento que você vai estar viciado naquilo e você vai ter muita dificuldade de deixá-lo, porque Sim. você já se tornou viciado nele. Então, você foi livre para escolher, mas depois aquilo ali te escravizou, Te né? escravizar. Então a gente vai, isso é o pecado que vai fazendo em nós, né? E a gente vai Uhum. tender a fazer isso também em relação ao tempo, que não é a vontade de Deus para nós. Aí agora a gente
pode começar a falar desse tempo aqui mais específico, da pandemia, né? A pandemia, ela veio, ninguém esperou, né? Ninguém estava preparado para isso e ela trouxe algumas mudanças, né? Bem significativas. Muitas mudanças. E uma delas foi a questão da flexibilização tempo e espaço, né? O quê? A gente antes tinha tudo bem determinado, né? Eu trabalho no lugar X, eu estudo na escola Y, eu trabalho de 8 às 17. Então a gente tinha tudo bem estabelecido. A pandemia fez isso, ela flexibilizou isso, porque agora eu trabalho em casa, né? Que alguns, né? Trabalho em casa e acaba que em determinados trabalhos você também tem uma certa flexibilização do tempo. Então aí você acaba tendo que se organizar. E qual é o problema disso? A gente acaba, a gente quando isso não era flexível, quando era o tempo do meu trabalho, alguém determinou isso para mim. O meu chefe disse, olha, seu horário de trabalho é de 8 às 5 da tarde. Ou o seu horário de descanso é 1 hora, 1 hora e meia, então só meia hora. Entende? Então sempre tinha alguém que fazia isso. E a gente vai se adaptando. O ser humano, ele é muito adaptável, né? Só que agora, na pandemia, eu acredito que tem, né? Sou formador comunitário, né? Não acabei nem me apresentando, né? Para quem não me conhece, gente, eu sou. Ela me apresentou, mas algumas pessoas entraram depois, né? Eu Tentando sou, depois. eu sou o Guto, né? Meu nome é Augusto, mas pode me chamar de Guto. Sou consagrado da comunidade Shalom, vivo como comunidade Aliança, sou casado, sou formador comunitário no meu ministério na comunidade formação comunitária, né? Também sirvo na comunidade também na música, na parte da música. Também sou metido a cantor, Ah, e, e sou biólogo, né? Então eu trabalho também com pesquisas, enfim. Eu estava falando, onde é que eu estava, meu Deus, me perdi agora. na pandemia, muito tempo. Na pandemia, sim, essa história do trabalho. Então, o meu chefe Uhum. dizia, eu vou fazer isso, você vai trabalhar de hora tal, você vai fazer isso. Então, agora, a gente teve que, aqueles que podiam ficar em casa, né, tiveram que se organizar e fazer o seu próprio cronograma, a sua própria administração do tempo, né? E aí, isso teve várias vantagens e várias desvantagens, né? Vantagem, a gente, sei lá, a gente teve mais tempo com a família, a gente descobriu novas formas de, sei lá, de aproveitar, né? De viver o tempo, assistiu, né? Sei lá, gastou menos gasolina, se locomoveu menos, sei lá, tantas coisas, né? Deixa eu pensar aqui mais. Estabeleceu alguns laços afetivos de forma mais intensa, percebeu o valor de coisas que a gente não se dava conta, né? Por exemplo, algumas relações, a gente, poxa, né? O ditado diz, né? Que a gente só dá valor quando perde, né? Então a gente às vezes nem se dava conta de algumas amizades, poxa, como estou sentindo falta do meu parente X, nossa, como estou sentindo falta dele, dos nossos pais até, né? Também das coisas de Deus, né? A gente, né? Várias pessoas que eu conheço disseram assim, olha, eu nunca mais vou reclamar de uma missa demorada, Sim. né? A saudade que nós estamos da Eucaristia, enfim, né? Ele trouxe algumas coisas boas, trouxe também algumas coisas ruins, né? Uma delas foi essa questão do tempo, da gente ter que, nós mesmos termos que administrá-lo, e a gente acredita que a maioria de nós não estávamos acostumados com isso, né? Não. Às vezes, dependendo das nossas escolhas, tem uma sensação de improdutividade, de frustração, no final do dia, poxa, eu não fiz a metade das coisas que eu achei que eu ia fazer, dispersão e má administração do tempo de uma maneira geral, né? Aí o que eu vejo, né? Como forma, eu lembrei agora porque que eu me apresentei, porque eu queria dizer que eu era formador comunitário. E como formador, alguns formandos têm relatado isso para mim, que no início, bem no começo da pandemia, foi ótimo, que eles conseguiram rezar, conseguiram aproveitar o tempo, conseguiram fazer curso, conseguiram fazer um monte de coisa, e depois de um certo tempo, a maioria começou a ter uma certa dificuldade. Já não estava mais, já não estava mais conseguindo produzir também, já não estava mais, já estavam mais impacientes e tudo, né?
Então, a pandemia, né, ela trouxe isso. E aí, a gente, falando dessa história de flexibilização, né, a gente, a gente entende que se rompeu essa barreira, né? A barreira que a gente tinha, assim, ó, que inclusive é uma coisa que eu sempre falei. Eu sempre pensava, assim, na minha vida profissional, no futuro, eu pensava assim, olha, eu quero um trabalho que quando eu sair do meu trabalho, eu chegar em casa, quando eu sair do trabalho, que eu fechar a porta do meu trabalho, eu deixe todas as coisas do meu trabalho lá. Eu não queria um trabalho que eu levasse coisas para casa, né? Porque realmente isso é o ideal, seria o Sim. ideal, né? Mas para a saúde mental, né? Minha esposa poderia falar melhor, mas eu acredito que isso seria bem mais adequado, né? E inclusive recomendado, porque isso eu sei que eu já vi várias pesquisas falando de que não é adequado você levar um computador para o seu quarto, porque você precisa associar, o nosso cérebro ele faz determinadas associações, né? Ele vai se habituando e tem coisas que já se tornam automáticas. Então, nossa, falando do quarto, né, de não levar o computador para o quarto, nosso quarto devia ser um lugar de descanso, né, onde eu vou chegar ali e vou relaxar, né? E de maneira semelhante à nossa casa. Saí do meu trabalho, ficou lá, os meus problemas do trabalho, agora eu estou em casa. É um lugar que eu vou me relacionar com a minha esposa, com os meus parentes, com as pessoas que moram comigo. É um momento onde eu vou me alimentar, onde eu vou descansar. Eu não vou ter problemas, né? E essa barreira, ela, ela foi meio que rompida, né? Ela foi rompida. Então, assim, a gente está tendo que se reajustar. E graças a Deus, nós seres humanos somos muito, né? Existe uma plasticidade neurológica muito grande no cérebro humano. Então a gente tem uma capacidade muito grande de se reinventar, de se reajustar, o que é uma grande graça que Deus, nos deu, né? E aí entra a administração do tempo nesse meio, né? A administração do tempo entra aqui para gente, como é que se diz? Tentar aprender a se ajustar nesse período tão específico, tão particular, né? Eu não sei como é que tá aí em Cuiabá, se vocês estão em lockdown, se vocês estão em quarentena. Ainda não. Tem alguns lugares que já estão voltando praticamente tudo, né? Aí depende do emprego, né? Eu mesmo, meu trabalho, eu tô trabalhando normalmente. Entendi. Mas o meu chefe já está estudando em que a gente volte para o home office. Porque no início da pandemia a gente ficou em home office. Ah. Aí Aí tá parou nisso, o esse isolamento. isso. Então, aqui a gente, nós, se eu não me engano, Fortaleza está em terceiro lugar de número de casos, né? Perde só para Rio e São Paulo. São Paulo e Rio, né? E a gente teve a quarentena, então quem pôde ficou em home office, outros trabalhos ficaram fazendo revezamento Uhum. e alguns serviços essenciais continuaram. Agora, a maioria dos serviços, assim, está voltando aos poucos, né? Muitos já voltaram essa semana, né? E alguns não. Mas, possivelmente, a gente sabe que existe aí a segunda onda, né? Porque está todo mundo convivendo bastante aqui, inclusive está tendo várias reportagens mostrando como as pessoas estão se expondo além do que deveriam, né? Então, Sim. provavelmente vai ter uma segunda onda, não sei como é que vai ser aí, não sei como vai se dar, mas provavelmente existe uma segunda onda e a gente tem que voltar para o home office. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. Realmente é algo que a gente precisa se planejar para a gente não ter essa sensação de frustração, de nossa, não fiz nada, não consegui me organizar. A gente precisa fazer isso, né? Então, assim, todos nós, como eu falei, todos nós somos administradores do nosso dinheiro, dos nossos, né, como é que se diz, das nossas obrigações, nosso relacionamento, nosso trabalho, nossos estudos. E administrar tempo, assim como administrar as outras coisas, está sempre ligado a um objetivo, Sim. né? Então, por que que... Aliás, administrar está ligado a um objetivo, né? Vamos lá. Eu quero administrar a minha geladeira, né? Os meus insumos, aqui, o meu material de consumo aqui, né? Alimentar. Então, eu tenho a comida da minha casa e por questões financeiras, ou sei lá, ou de dieta, não sei, eu tenho um objetivo de ter comida até o final do mês. Então, baseado no meu objetivo, eu vou ter que fazer um plano de administração. Então, qual é o meu plano? Então, talvez eu precise comer, sei lá, só tantas gramas de carne por dia,
o lanche vai ter que ser esse, ou esse, ou esse. E eu vou ter que me organizar de uma forma que eu consiga realmente não passar daquilo ali. Porque se eu comer além do que eu me planejei, não vou chegar no final do mês, eu não vou ter mais o que comer. Né? Isso é bem legal para quem Verdade. viaja, para quem faz viagens Sim, internacionais e não é rico, né? Como eu já fiz algumas viagens. E é assim, a gente faz a viagem e tem aquele dinheiro para a viagem inteira. Então você precisa ter uma noção. Olha, eu vou para o lugar tal, vou visitar o lugar tal, eu não posso gastar mais do que isso por dia. Você tem que ter, senão você não vai conseguir, vai ser um fracasso. Você pode no até primeiro passar no dia dia. acabou o dinheiro. Se você acabar o dinheiro no primeiro dia, você pode ter sérios problemas, né? Inclusive, existem lugares, tem vezes quando você faz uma viagem internacional, que para você entrar no país, eles pedem para ver quanto dinheiro você tem. Para eles saberem se Nossa, você vai poder se manter lá ou se você vai querer ficar como ilegal, ou se você vai ter que pedir esmola ou sei lá o quê, né? Eles sabem que nossa. você tem que ter um mínimo de dinheiro X que eles têm aí uma conta, né? Então Sim. então sempre a administração está ligada ao meu objetivo. Então, sei lá, eu tenho um objetivo, sei lá, vamos falar de nós, né, Shalom? Meu objetivo é ser santo, né? Então, se o meu objetivo é ser santo, eu preciso fazer as escolhas, né, e administrar a minha vida segundo esse meu objetivo. Então, aqui vai entrar as minhas escolhas profissionais, a minha escolha de como gastar meu dinheiro, a minha escolha de com quem vou me relacionar, como vou me relacionar e de como eu vou usar o meu tempo. Por quê? Nós, da comunidade Shalom, nós temos um chamado, né? Que a gente faz, né? Se tiver alguém aqui que não for da comunidade, né? A gente tem uma vida de oração, nós somos chamados a viver uma hora de oração pessoal todos os dias, uma hora de estudo bíblico, a missa diária, a recitação do Santo Texto, Terço. a gente tem os encontros da célula, a gente tem o serviço da gente lá, Ministério. né? Então a gente precisa viver cada uma dessas coisas. Se eu não fizer um plano, eu não vou conseguir viver tudo isso. E aí é onde entra a história. O mais importante é saber o objetivo. Meu objetivo é X, né? Então, se depois que eu sei qual é o meu objetivo, seja ele espiritual, seja ele profissional, seja ele um relacionamento, enfim, eu vou precisar estabelecer prioridades. Então, para isso, dicas, né? Vamos entrar na parte das dicas. Da dica. A gente fazer uma lista, um checklist. Primeira dica que a gente pode, né, pegar. Fazer uma lista de todas as atividades que eu tenho para fazer. Vamos falar do tempo de uma maneira geral no meu dia, né? Então, hoje, o que é que eu preciso fazer hoje? Aí eu faço uma lista. Hoje eu preciso fazer minha oração pessoal, participar da missa, acompanhar fulano de tal, redigir o texto tal do meu trabalho, atender o cliente tal, e aí a gente vai estar tudo. Primeiro a gente faz essa lista de tudo que a gente fosse lembrando, de tudo que a gente tiver vindo na nossa memória. Depois a gente precisa estabelecer as prioridades e aprender a separar o que é importante do que é urgente, né? Porque Uhum. nem tudo é urgente, nem tudo é importante. Às vezes a gente gasta muito tempo com o que não é nem importante nem urgente, né? Verdade. Então, o importante, o nome já está dizendo, a gente já sabe, né? É algo que realmente precisa ser feito. E urgente é aquilo que precisa ser feito com a máxima pressa possível. Então, obviamente, a gente vai ter que se planejar, se organizar e colocando essas que são urgentes primeiro, né? Aí depois Uhum. vem as importantes e, por último, se der tempo, as menos importantes, né? Então, primeira dica, checklist. A gente Sim. fazer um checklist. Depois, estabelecer as prioridades. Depois, terceiro ponto, a gente... Terceira dica, aliás, né? A gente entender e aceitar os nossos limites. Por quê? Porque cada pessoa é uma, né? E algumas pessoas são mais rápidas do que outras, algumas pessoas têm mais dificuldades de fazer, como é que se diz? De se organizar mesmo. Algumas pessoas têm mais tendência à procrastinação e essas pessoas têm que estar atentas para elas, como é que se diz? Para elas tomarem estratégias que ajudem elas mais do que as outras pessoas que não são. Eu tenho amigos meus que não são nada procrastinadores. Eles têm muito mais facilidade de se organizar, de administrar o tempo. Que não é, por exemplo,
No meu caso, eu preciso fazer muitas listas. Eu preciso fazer lista, eu preciso fazer... Que aqui vem outra dica. Usar a agenda. Seja ela Hum, agenda física, né? isso, Seja a agenda do virtual. celular, né? O uso de lembretes. Eu não consigo viver sem elas. Porque se eu não fizer isso, eu não vou lembrar de nada. Não, não tem condições. Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Aceitar que eu sou mais lento. Aceitar que eu tenho mais dificuldade de fazer, né, várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não posso ter a ilusão de que eu vou fazer 300 coisas num dia só. Preciso, eu preciso aceitar, entender, né? Não, vamos lá. E eu, às vezes, faço isso. Confesso, às vezes eu coloco aqui na minha lista umas 45 coisas. Não, Aí eu paro e digo, eu não vou conseguir fazer isso não vou tudo. dar conta. Não vou. Então, eu começo a racionalizar. Não. Então, vamos lá. Aí eu começo a estabelecer minhas prioridades também baseados nisso, né? Baseados no que é mais importante realmente para mim, né? Então é isso. A gente precisa também outra dica, não se comparar, né? Não se comparar com os outros, porque cada pessoa é única e cada pessoa tem as suas aptidões, as suas necessidades e as suas limitações. Então eu não posso ficar me comparando, fulano de tal, sei lá, meu amigo ou então meu colega do trabalho, consegue fazer 58 coisas de manhã e eu no dia todo faço 10. Você vai tentar trabalhar isso, mas você não pode ficar se comparando, porque senão isso vai gerar uma frustração maior. E você precisa Ansiedade. realmente, né, saber da sua limitação e tentar melhorar ela, mas nunca no sentido de querer ser igual ao outro. A gente precisa entender que o nosso ritmo ele é único, né? Então a gente precisa tentar também fazer, né, essa questão de se aceitar e não se comparar, né? Vamos para mais uma dica. Ser seletivo, né? Que tem a ver também com essa questão do, das prioridades, né? A gente precisa ser seletivo, porque senão a gente vai... e não só a questão das prioridades, mas na questão também da complexidade das coisas. Por exemplo, se eu for deixar, né, as coisas mais difíceis por último, no final do meu dia, eu posso avaliar errado. Eu posso avaliar errado o meu tempo, né? Eu penso assim, não, eu tenho tantas horas para eu fazer todas essas atividades. E aí eu posso deixar as mais difíceis para o final e talvez eu não consiga fazê-las. Por quê? Porque eu deixei as mais difíceis para o final e não vai dar tempo. As mais difíceis requerem mais tempo, né? Então, a gente precisa ter isso também, essa seletividade vai de acordo com o objetivo. Vai de acordo com o meu objetivo. Porque o que para mim é urgente, importante e urgente para você, Jéssica, pode ser menos relevante. Poderia estar lá no final da sua lista, no final do dia. Entende? Uhum. Então, ser seletivo, né? Outra dica, se organizar. Porque, gente, nada que a gente for fazer na vida, nada, a gente consegue fazer sem organização. Nada. Porque a organização, ela é o primeiro passo. Quando você vai começar algo, o primeiro passo é se organizar, né? Todo mundo, eu acredito que todo mundo já tem tido essa experiência, mas é muito mais fácil, quando você é uma pessoa organizada, é muito mais fácil você, por exemplo, saber onde estão as coisas. Por exemplo, se eu sempre guardo o meu fone de ouvido na gaveta, primeira gaveta do móvel X, todas as vezes que eu precisar do meu fone, ele vai estar lá. Vai estar. Então eu acho melhor as coisas, eu lido melhor e eu perco menos tempo. Então, isso acontece também em relação a tudo que tem a ver com o tempo. Eu preciso me organizar também. E me organizar em relação ao tempo tem a ver com os meus compromissos, com os meus planos, né? Então, se eu tenho um compromisso, eu preciso anotar isso na agenda, eu preciso anotar no celular, colocar um lembrete, né? Como a gente já falou. Eu preciso, sei lá, se for o caso, pregar lembretes na geladeira, pregar um lembrete na porta, né, de casa, na porta da saída de casa. Eu preciso elaborar estratégias para que eu não esqueça, não deixe de fazer aquilo, né? E eu estou falando de qual? De ser organizado, né? Isso. De ser organizado. Então, a organização, ela é fundamental. A organização também tem muito a ver com antecipação, né? Se eu me antecipo, e obviamente só vou me antecipar se eu for uma pessoa organizada, eu me organizo
E aí eu consigo ver antecipadamente as coisas. Não, então eu consigo ver, olha, eu vou precisar. Eu consigo ver aquilo que eu tinha falado, né? Sobre tarefas mais difíceis, né? Então eu consigo ver, não, nesse dia aqui eu vou precisar de mais tempo para fazer essa tarefa daqui. Se eu não me antecipar, aí eu vou ser surpreendido por uma tarefa mais difícil no final. Entende? Então no Verdade. final do dia eu, vixi, não consegui. Não consegui, né? Então deixa eu ver outra dica aqui, pegando minha pesca aqui. Se antecipar, Colinha. se antecipar, ser objetivo, né? Ser objetivo é um desafio grande para muita gente, né? Porque a gente às vezes fica se perdendo, se perde nos detalhes, né? E aqui eu coloco também uma coisa que também para mim é bem difícil. Perfeccionismo, evitar o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é uma faca de dois gumes, ele é uma bênção e uma maldição. Vamos. Ele é uma bênção porque ele lhe faz, né, querer fazer as coisas melhor, querer dar o melhor de você e tudo. Porém, ele é uma maldição porque às vezes ele vai te fazer consumir muito mais tempo, ele vai te paralisar, porque nem sempre você vai conseguir, e dificilmente você vai conseguir fazer uma coisa perfeita já no começo. Sim. Então aqui vem outra dica. Primeiro faça. Se sobrar tempo, você melhora, né? Eu digo isso, eu sou biólogo, né? Eu fiz mestrado em patologia, fiz doutorado em biotecnologia e sempre foi um desafio escrever a monografia, a dissertação Monografia. e a tese, né? Então, eu sofri muito e ainda sofro até hoje, porque eu sou perfeccionista. Então, você quer escrever já bem da primeira vez, só que isso é terrível e a gente gasta muito tempo com isso. Então, o que é melhor de se fazer? É melhor, muito melhor você escrever tudo, você faz bem direito, mesmo que não esteja do jeito que você queria. Você escreve tudo e depois, quando você tiver terminado, aí você volta, deixando mais bonito, escrevendo do jeito que você queria. Porque aí você já vai ter concluído, você vai ter muito mais tempo. E isso aqui eu digo por experiência própria, né? Realmente é muito melhor você fazer isso, né? Então, evitar o perfeccionismo. O perfeccionismo, às vezes, ele é um reflexo de algo que precisa até ser trabalhado dentro de Tá nós, bom. né? Todos nós queremos ser aceitos, né? O ser humano quer ser aceito. Então, às vezes, o perfeccionismo é algo que a gente traz entre nós, que a gente precisa até levar para nosso acompanhamento, para terapia, né? Quem faz terapia. Porque, às vezes, é um reflexo de uma coisa que eu quero ser muito bom, eu quero compensar algo que eu não gosto em mim, sei lá, eu quero que as pessoas elogiem, não sei. Mas cada um é uma coisa que a gente precisa até levar, né? Para nossa oração, para nossa terapia. Deixa eu ver outra dica. Aprender a delegar. Aprender a delegar é muito legal, principalmente para quem está à frente, né? Assim, eu sou um líder, né, no meu trabalho eu sou chefe, então eu coordeno um ministério. É péssimo você tomar as coisas só para você. E eu digo isso também, meu ouvido também é o primeiro. Porque eu não gosto de dar trabalho para os outros. Não gosto de dar trabalho para os outros. Então eu evito ao máximo de ficar delegando as coisas por esse motivo. Mas às vezes não tem como você não fazer isso. Se você não Verdade. delegar, você não vai conseguir fazer. Não vai conseguir, né? E outra coisa, duas cabeças pensam melhor do que uma. Com Duas mãos certeza. fazem melhor do que uma. Agora, claro, a gente corre o risco. Às vezes a pessoa não gosta de delegar porque ela é perfeccionista. E ela Uhum. não gosta de delegar porque ela pensa que se ela deixar na mão de alguém, a pessoa não vai fazer como ela quer. E aí, Verdade. paciência, faz parte. A gente tem que correr esse risco também, né? Senão às vezes, você vai acabar não tendo nenhuma das duas coisas. Você não vai ter nem a coisa do jeito que você queria e nem as outras, porque você deixou de fazer porque você não teve tempo, né? Então, delegar é Sim. super, super, super importante, né? Em todos os sentidos, né? Para o outro também é importante delegar, porque você vai confiando a ele coisas. E ele também vai se desenvolvendo, né? Tô acabando aqui. Aí a gente começa a... Conversando, vi uma galera tá mandando umas perguntas aí a gente Então, vai ótimo. falando. Então, ótimo. Estabelecer prazos. Esse é fundamental também. Fundamental. Porque quando a gente não tem prazo, as coisas ficam muito indefinidas. Então, fica tudo muito procrastinável. Então, eu posso procrastinar. Então, se eu posso... Procrastinação, ela me traz um efeito de
alívio, né? Porque a gente é assim, a gente é imediatista, né? A nossa primeira tendência é o imediatismo. Então a gente fala assim, eu tenho que fazer determinada tarefa. Só que aí eu penso, não é para agora, eu posso procrastinar. Qual é o Posso deixar sentimento para que me vem? depois. Qual é o sentimento que me vem na hora? É alívio, prazer. Então só que depois lá na frente, esse sentimento ele vai se transformar em desespero, em sentimento de frustração, de responsabilidade, porque você não fez antes, entende? Então isso é muito ruim e traz um sentimento péssimo, traz um sentimento muito ruim. Então a gente precisa estabelecer prazos bem claros e se for o caso, você até colocar assim uma como é que se diz? Imprimir um calendário que você marque assim alguns prazos de que você precisa, que você tem para cumprir, né? Para você lembrar e ter visualmente aquela quanto tempo falta até aquilo ali, né? Então, estabelecer prazo eu acho um dos mais importantes, né? E aí, por fim, né? Só mais duas coisas. Cuidar bem da saúde. E aí, o que tem a ver com o tempo? Tem tudo a ver com o tempo, porque cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, fazer exercício, descansar, né? Dormir bem. Isso é super importante porque a gente se torna mais produtivo. Então, quando eu acordo bem, eu já acordo como é que se diz? Disposto. Todo disposto para fazer aquilo, já, né? É outra história. Quando você está cansado, você acorda com a sensação de que você ainda não, o seu corpo saiu da cama, mas você continua lá. E a sua mente, ela não produz como ela poderia produzir, né? Aqui também é importante você se conhecer. Eu vou acrescentar isso aqui agora, que eu lembrei agora. Se conhecer, porque, por exemplo, existem pessoas que são matinais, né? E pessoas que são noturnas. Então, tem gente que produz muito melhor de manhã e tem gente que produz muito melhor à noite, À né? noite. Então, assim, e eu digo isso por mim mesmo, porque de manhã eu sou uma pessoa muito mais noturna. A minha cabeça funciona melhor à noite. Então, à noite, eu costumo escrever, quando eu estou escrevendo alguma coisa, né, algum artigo, algum capítulo, sei lá, de noite eu tendo a funcionar muito melhor, até Muito porque está melhor. mais silencioso, tenho menos distrações, entende? Então, eu, para mim, já sei que meu horário de produção melhor é à noite. Mas algumas pessoas não, são de manhã. Então, eu, Guto, que produzo melhor à noite, eu não vou me programar para fazer aquela tarefa que requer mais de mim de manhã, porque eu sei que eu não vou render tanto. Então eu me programo para aquele momento que eu sei que eu vou estar mais produtivo, entende? Então, mesma coisa para a pessoa que é matinal. Se ela produz melhor de manhã, por que ela vai querer fazer à noite? Ela pode estar só procrastinando. Não, vou fazer de noite, eu faço. Você sabe que de noite você tem sono, você está só procrastinando, está só buscando aquele alívio rápido, aquela sensaçãozinha, aquela emoção, né, de alívio. Entende? Então, é importante a gente cuidar da saúde para que a gente produza melhor, certo? E por último, eu finalizar essa parte aqui mais monólogo. Sim. Eu acho que a gente precisa ter muito. Eu comecei falando dos objetivos, porque eu acredito que sem ele você não sabe o que você quer, né? E porque é muito importante de saber que para a gente chegar a alcançar alguns objetivos da nossa vida, invariavelmente a gente vai precisar fazer sacrifícios, né? Não existe vida sem sacrifício, não existe vida sem sofrimento. A gente tem coisas, os nossos objetivos, a grande maioria deles, a gente só vai alcançar se a gente fizer sacrifício, né? Ninguém fica rico sentado em casa, sem fazer nada, assistindo televisão. Ninguém é santo sem rezar. Ninguém é santo sem sacrificar e mortificar a sua carne. Então, tudo que a gente vai fazer com todos os nossos objetivos são objetivos que requerem esforço, que requerem um certo sofrimento, né? E que requer também, muitas vezes, a gente se deparar com fraquezas nossas. Como eu já falei ali de entender e aceitar os seus limites, né? Às vezes, aqui eu entro até numa partilha pessoal, né? Pós-graduação no Brasil, pelo menos aqui, né? Eu acredito que no Brasil todo. Existem muitos relatos de doenças mentais com pessoas, ansiedade, que eu quero dizer, ansiedade, depressão, de pessoas que fizeram, né, pós-graduação, né,
mestrado, doutorado, porque é muito, você aprende muito, mas você também sofre muito. Então, é bem difícil, assim, é muito bom e bem difícil também. Justamente porque é bom é difícil, né? E eu, assim, a minha partilha pessoal foi meu mestrado e meu doutorado, sempre tem as intercorrências e as dificuldades normais, né? E eu fiquei com a tendência de achar que eu não sabia mais escrever. Não, não sei mais escrever bem. Antigamente, na minha graduação, eu escrevia super bem e tal. Agora eu sou muito mais lento, eu não escrevo. E aí, as situações da vida vão fazendo a gente, às vezes, se deparar com os nossos traumas, com as nossas feridas, né? E aí, recentemente, um amigo meu me convidou para escrever um capítulo de livro. Um capítulo de livro. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse Não sei mini escrever. trauma da pós, né? Não, eu não vou saber mais, eu não sei mais fazer isso, eu não sei escrever, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí o que aconteceu? Por causa desse trauminha, né, dessa ferida, eu fiquei, como é que se diz? Procrastinando. Procrastinei. E aí, quando chegou assim em cima da hora, eu disse, meu Deus, eu não fiz ainda, não escrevi. E aí eu fiz isso que eu estava falando, né? Esses passos que eu coloquei aqui, eu tive que fazer. Eu tive que obrigatoriamente escrever sem exigir perfeição. E depois que eu terminei, eu voltei, melhorei, fiz todas essas coisas que a gente conversou, né? E entreguei. E quando eu entreguei, já um prazo assim, no limite. Mas quando eu entreguei, a pessoa elogiou, né? Disse que estava muito bem escrito. E eu fiquei, nossa. Você vai tendo que se deparar com a sua fraqueza. E se você não aceitar o desafio, você vai continuar achando que aquilo ali é verdade. E você pode, ao invés de você se desenvolver, você vai, como é que se diz, atrofiando, né? Vai ficando ali preso naquela crença que você tem de você mesmo, né? Então é importante a gente saber, para chegar no meu objetivo, seja ele qual for, eu preciso me sacrificar às vezes. Talvez, eu falei que a gente precisa descansar, né? Dependendo do objetivo, talvez exija algumas noites de sono perdidas. E aí vai variar muito daquilo que você quer. Se o seu objetivo né, precisar que você gaste mais tempo, perca algumas noites, você vai ter que fazer isso. Deus não faz cair as coisas do céu. Ele pode até lhe dar, né, a faca e o queijo, mas você que vai ter que partir o queijo com ele. Se você não pegar a faquinha na sua mão, o queijo não vai se partir sozinho, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que nenhum de nós está pronto. Também a gente precisa ter essa consciência. Ninguém está pronto. Tudo é um processo. Todos nós estamos aprendendo, né? Eu não estou falando aqui como se eu fosse a pessoa que sabe administrar o tempo 100%. Eu sou o fera da administração do tempo. Não, eu sou uma pessoa como qualquer outra aqui, que tem os desafios. Todo mundo tem os desafios com relação ao tempo. E que todos nós estamos nesse processo. Ninguém está pronto, né? E estamos todos em caminho, em processo, né? E isso é importante também, para a gente saber que se eu não tenho ainda, mas a gente pode ter. Não sei administrar meu tempo ainda, mas podemos aprender, né? Então isso é bom, que a gente ganha esperança e vou começar, posso começar. E aí a gente entra no tema principal, né? Que é o Só Temos Hoje, que entra muito naquilo que a gente falou, de não procrastinar, porque, primeiro, não sei nem se vou estar vivo amanhã. Segundo, amanhã tem os seus próprios desafios. Então, às vezes, eu tenho tarefas de hoje que eu vou deixar para amanhã, só que amanhã eu vou ter novas urgências, novas prioridades. E aí? Aí eu vou me atrasando, né? E na vida da santidade, né? Santa Teresinha dizia isso, né? Só temos hoje. Madre Teresa de Calcutá também dizia, ela dizia assim, o ontem já passou, o amanhã ainda não veio. Temos só o hoje. Comecemos, né? Então, eu até usei essa frase na minha monografia, né? Lá na epígrafe. Então é isso, nós temos o hoje para tudo. A gente só tem hoje para a gente ser fiel a Deus, para a gente ser santo. E só tem hoje para a gente ser o melhor filho, o melhor esposo, o melhor namorado, o melhor amigo, o melhor tudo, né? Porque amanhã
Sim, Não sei nem se eu vou estar, não sei nem se eu vou acordar vivo. Não é verdade. isso? Vou deixar tu falar, já falei demais. Não, eu estava aqui realmente anotando, pegando muitas coisas para mim. Eu sou administradora, eu Ah, sou formada em administração, mas isso também foi muito importante para mim, que eu fui me percebendo que eu tenho uma dificuldade também muito grande nessa administração do tempo, né? Já fui lembrando daquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espelho é de pau. Porque é realmente isso, né? A questão de agenda mesmo. Eu sou uma pessoa que eu nunca consegui usar uma agenda. Eu sempre compro a agenda, vou na empolgação, começo o uso e deixo de lado. cara. Não consigo, não consigo realmente me organizar. Mas assim, eu tento na melhor maneira possível viver. Eu sei, eu preciso fazer isso, aquilo. E vou fazendo, assim, né? Mas eu sei que eu preciso, assim, né, administrar melhor o meu tempo. E eu comecei na comunidade esse ano, e aí eu vi também a importância disso, porque muitas são as responsabilidades, né? Preciso fazer muitas coisas. E eu preciso me adaptar, né? Aí veio essa pandemia, todo esse trabalho de adaptação, né? Acho que uma dica muito bacana também é você já escrever o que você precisa fazer diariamente, os seus compromissos fixos. Os fixos. Principalmente comunidade. Ah, não, eu preciso ir à missa, eu preciso rezar as minhas 2 horas, eu preciso trabalhar. E aí você coloca as coisas não importantes e urgentes de acordo com o tempo ali que resta, né? Estabelecer isso, né? Deixar isso fixo para você e você tentar viver, né? Mas assim, Eu tem... queria até partilhar que, assim, a gente às vezes corre o risco de achar que nunca vai dar tempo, né? Eu lembro que eu tive um formador que um dia eu cheguei para ele e disse assim, o nome dele é Roger. Eu disse, Roger, pelo amor de Deus, cara, eu não tô dando conta, porque teve uma época que eu trabalhava, eu fazia doutorado, eu era do pastoreio e ainda era do missionário Shalom, né? E ainda era membro da comunidade, então tinha muitas coisas, eu pensei, não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não vou conseguir. Aí eu cheguei pro meu formador e disse, Roger, cara, acho que eu não vou conseguir. Aí eu comecei a dizer, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí quando eu terminei, ele disse assim, você, certo, você acha que não é possível? Aí eu disse, não, na época eu estava assim, né, eu disse, não, eu acho que pode ser possível, mas está parecendo impossível. Aí ele disse, pois olha, ele é médico. Aí ele começou a dizer, eu trabalho de hora tal no hospital X, de hora tal no hospital Y, assumi a administração do hospital Z. hum, Agora, estou dando aula de não sei o que lá. Um negócio de administração, nada a ver com a área dele. O não, cara estava aprendendo e dando aula sobre. Eu sou não, formador comunitário. Estou aqui acompanhando você. Já acompanhei tantos formandos essa semana. Rezo as 2 horas de oração todo dia, vou para missa todo dia. E ainda sou da comunidade Aliança Residencial, formador. E ainda sou pai de 4 filhos. Tenho tempo para brincar com elas, conviver com minha esposa. E ainda faço esporte. Aí eu fiquei, meu Deus. nossa, Mas ele é um grande testemunho para mim. E foi ali que eu pensei, cara, então não é impossível. Não é impossível. Eu falei da gente não se comparar no sentido negativo, mas às vezes é uhum, muito bom a gente ter uma referência. sim, Como ele. Eu olhei para ele e disse, caramba, e você é real. Você vê que é isso mesmo. Ele faz tudo isso. Todo mundo conhece quem é aqui de Fortaleza, sabe quem ele é. E sabe que ele é isso mesmo. Então, ele, que é o Roger Valim, né? Ele é um homem muito de Deus. E quando eu olho para ele, todas as vezes que eu pensava, não dá, não, é impossível. Eu olhava para ele e disse, não, é possível, é possível. Então é bom também a gente ter uma referência para você dizer, não, vai sim, dar certo. Então foi é muito verdade. importante esse testemunho, essa frase dele, que alguém pode achar que foi soberbo, mas não, foi importante para mim. Foi com certeza um instrumento de Deus para que eu visse, não, é possível. Eu posso também. Então, Sim. tem dias que eu sou extremamente produtivo, tem dias que eu já tenho mais dificuldade. É a nossa, como é que se diz? Inconstância do ser humano, né? Faz parte também. Mas é aquilo que eu Ca- falei, né? Estamos todos num processo. Não Sim, podemos desanimar. cada dia é um dia, né? É E eu isso. acho que realmente esse tempo da pandemia veio assim para quebrar muita gente, né? Porque muita gente se viu com muito tempo disponível.
E quem já está acostumado a não ter tempo, quando tem muito tempo, não sabe o que fazer. É Não verdade. sabe, não sabe o que fazer. E aí, dentro de casa, eu vejo que dentro de casa as distrações são muitas, né? Eu tô em casa, eu vou querer deitar na minha cama, eu vou estar aqui trabalhando. Ah, mas eu Então, eu queria ir lá queria na dormir geladeira, um pouco mais. quero dormir um pouco mais, posso ficar um pouquinho mais de tempo no celular. São muitas as coisas que nos prendem, nos distraem, nos tiram a nossa atenção, né? Então, realmente, esse tempo é algo que a gente precisa rever interiormente, né? Como nós estamos vivendo, né? Lidando com o tempo que a gente tem disponível hoje. Verdade. Como Verdade. foi a sua adaptação nesse tempo? Como? Como que foi a sua adaptação nesse tempo, né? Da pandemia, né? Como você está vivendo, assim? Você já É, deu umas faladas um pouquinho, mas você está de eu, home office, tá? Como você eu tô revezando. Eu trabalho tá? dia sim, dia não, lá no meu trabalho. Eu trabalho na Universidade Federal, então dia sim, dia não, eu fico lá, eu fico um dia lá e um dia em casa. Um De dia lá e um casa. dia em casa. Eu acho que tá bem perto de acabar, né? Aí tem Sim. dias que eu tenho muita coisa, né? Porque eu participo de alguns comitês, a gente avalia alguns projetos, tem dias que eu tô lotado, tem dias que tá bem mais tranquilo. Aí você vai administrando. Nesses dias que estão mais tranquilos, eu fico com o celular, porque eu tenho que ficar à disposição, né? Então fica o celular aqui e o WhatsApp e o e-mail aberto com o pessoal do trabalho. E, e outro aqui no outro lado eu fazendo, né, acompanhando, ajeitando algumas coisas da formação, adiantando o que dá para adiantar, né? Ou às vezes, quando estou cansado também, me permito. Quando dá, você pode se permitir, né? Sim, Um cochilo, uma série. Dá, o que sim, não pode é a gente, né, priorizar o que não é prioridade, né? sim, é verdade. É Às vezes dá importante certo. ter as recompensas, né? Depois de você Isso. estabeleceu as suas metas, falar, não, depois que eu cumprir isso, eu posso assistir 10 minutos de É TV. ótimo. Ou eu posso parar e descansar 20 minutos. Porque isso também vai te estimular a você cumprir aquilo que você tem que cumprir. Inclusive, existem alguns aplicativos, eu não lembro agora, acho que é uma técnica chamada Pomodoro, se eu não me engano, que Já ouvi ela falar. que ela faz um cronogramazinho de produtividade, onde ela, se eu não me engano, é 25 em 25 minutos. Porque o cérebro humano só fica ligado durante certo tempo. Depois ele, todo mundo sabe, né? A gente assistindo uma aula, uma pregação que seja, depois de tantos minutos, você dá nem que seja uma viajadazinha de leve e volta. E Mas volta. a gente sempre dá uma, de vez em quando, uma perdida de foco, né? Então, essa técnica aí, os estudiosos viram que a pessoa fica mais produtiva se ela der intervalos de tantos e tantos minutos, que eu acho que é 25 minutos. Aí, segundo essa técnica, você pode dar intervalos a cada 25 minutos, intervalos de 5 minutos. Só que você tem que seguir a risca. E muita gente fala que é extremamente, que realmente dá certo, que melhora muito a produtividade, tudo. É bem legal. Eu tentei só uma vez, mas eu tentei na escrita. Então tinha um quesito a mais, que era aquele na Uhum. escrita da tese, né? Então tinha muita coisa ao mesmo tempo, eu não consegui, não funcionou. Mas eu vou tentar de novo depois, De né? novo. Fora a pressão da tese, Sim, eu vou tentar no dia a dia, né? Para ver se realmente é como dizem, né? sim, entendi. Aí, realmente, eu já ouvi falar, mas eu também nunca Nunca experimentei. usou, né? Pois é, Nunca eu usei. cheguei a baixar um aplicativo. Esse aplicativo chamado Pomodoro. Ah, Dizem vou que é procurar. realmente muito bom. Tá aí, ó, galera, fica a dica, já anota para ajudar, porque realmente a gente precisa buscar, né, essas técnicas, essas dicas, porque é um auxílio para nós próprios, né? E eu acho que a questão também é a disciplina, né? Eu acho que é o que é mais difícil pra gente hoje em dia é ser disciplinado. É verdade. Muito difícil ter disciplina, né? Principalmente agora. Eu vejo que a disciplina é algo assim essencial para a vida no geral, né? É. E para a gente ser disciplinado, a gente precisa também de organização, De precisa de organização. motivação, né? Aí entra também a questão do objetivo, né? Quando eu tenho um Sim, objetivo bem fixo, bem claro, aí eu faço tudo que precisa ser feito, eu me disciplino para alcançá-lo, né? Quando a gente sim, não está motivado, quando a gente não tem um objetivo muito claro, a gente não faz tanto sentido, né? Eu assumi determinados sacrifícios
eu ter determinadas posturas, tudo assim, se eu não tenho um objetivo muito claro ou muito, ou não estou tão motivado para ele, eu não vou conseguir tanto, entendeu? Verdade. E também tem a ver com isso, né? Uhum. Eu tinha um professor meu na faculdade que ele falava, né? Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Exato, Então, exatamente. às E vezes isso a ele se gente aplica para tudo, né? para tudo, para tudo, para Trabalho, vida de tudo. oração, tudo, Tudo, tudo. tudo. Aí na época a gente até pensava, nossa, e ele repetia isso sempre, né? Mas aí depois disso, depois, aí você para e pensa, né? Realmente faz Faz sentido, né? sentido. Faz muito sentido, porque é isso, né? Qualquer caminho que eu for, eu vou seguir. Se eu não tenho uma direção, se eu não tenho o meu objetivo, né? O olhar fixo naquilo que eu preciso, né? Realmente É o velho, fazer. é o velho deixa a vida me levar, né? Aham, Às vezes a vida leva a gente para um lugar não muito desejado, né? verdade. Quando a gente deixa ela levar a gente, né? Às Realmente, vezes, né? às vezes a vida é um rio, né? E se eu for deixar ela me leva para uma cachoeira, né? Uma queda d'água. Sim, Igual nos desenhos animados. Só que na verdade. verdade eu às vezes precisaria atracar em alguma parte do rio, né? E sair do barco. É meio Verdade, perigoso essa né? postura. Perigosa. Sim. Muito perigosa, né? Vamos ver se eu tinha anotado aqui também algumas coisas, mas você acabou falando assim muito das coisas que eu já tinha anotado, né? Para perguntar, mas, gente, se alguém tiver pergunta, pode mandar. Vou dar uma olhada agora se a galera Eu, fez eu, pergunta, que eu deixei eu peço até passar. desculpa aí que eu vi que a galera tá falando. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, É, eu também não consigo. se eu lesse aqui o que estava escrito, eu ia me perder total. É, eu tô dando Então, uma eu nem. voltada. Ixi, tô voltando, Alguém vendo tem se tem alguma. pergunta. Tem as perguntas da Jéssica. Vamos procurar as perguntas da Jéssica. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Começou aqui para mim 7h30. 7h30 para vocês, né? Em ponto. É, É uhum, só em para ponto. lembrar que depois de uma hora você não consegue mais salvar, né? Verdade. Aí só Vamos ver para só gente. se a gente encontra as perguntas, É. porque senão vai Ah, sumir. me perguntaram aqui se eu sou pesquisador. Sim, Isso. sou pesquisador. Eu trabalhei já com leishmaniose, com doença de Chagas, com dengue, com hantavirus e depois trabalhei com câncer. Hoje eu estou mais entre câncer e oncologia experimental, né? E Uhum. animais de laboratório, né? Bem-estar. Trabalho mais nessa área hoje, né? Como desenvolver, a Jéssica está perguntando, como desenvolver Uhum. o senso de urgência. Jéssica, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu não acho que seja um senso. Eu acho que é você mesmo quem sabe, assim, olha, questão de prazos, né? Sim. Eu acho que você vê que, por exemplo, eu preciso, ah, deixa eu pensar aqui, vou receber uma visita sexta-feira, certo? Hoje é terça. Certo. Então, a casa precisa estar limpa e arrumada para sexta-feira, certo? Hoje, é bom que eu limpe e arrume a casa? É, mas não é tão urgente em relação à visita, entende? Então, é aquilo que eu falei, depende do seu objetivo, depende do prazo que você tem. Por exemplo, você vai receber a pessoa sexta-feira à noite, sexta-feira de tarde é o seu limite. Então, na sexta-feira, a casa está um brinco, é uma grande urgência, entende? Então, isso é muito relativo. Isso vai depender do que você tem para fazer e dos prazos, né? Pelo menos a minha. Não sei se eu Sim. esqueci teu nome, Bia? É Bia? Beatriz. Pode chamar Beatriz. de Bia. Bia. Né? Ah, não sei se a Bia tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Olha, tá acabando o tempo. Um minuto, né? E aqui já tá em 23 segundos. Vixe, Eu vou Maria. encerrar rapidinho e aí a gente volta. Tá bom. Tá certo? Tá bom.